Buenas, primeiro ano. Vamos dar continuidade aí, olha só. Agora é o setor 222, tá? A segunda frente da apostila. Módulo 6, setor 222. Beleza? Módulo 6. Nesse módulo, a gente vai começar a trabalhar o movimento uniformemente variável, tá? Cuidar para não confundir com o M1. O MU nós vimos no módulo anterior, que é o movimento uniforme, certo? Ou seja, que o valor da velocidade é sempre constante. Agora a gente vai ver o movimento uniformemente variável, MUV. Movimento uniformemente variado é um movimento no qual a velocidade escalar varia uniformemente. Ou seja, o que significa variar uniformemente? Ela vai estar variando de forma sempre igual. Por exemplo, a velocidade 2 metros por segundo, passou-se 1 segundo, ela se transformou em 4 metros por segundo. Passa-se mais 1 segundo, 6 metros por segundo. Ou seja, está vendo que ela está variando sempre em 2 em 2? Então, ela está mudando, mas ela está mudando numa taxa sempre igual, ok? Varia uniformemente no decorrer do tempo. Importante ressaltar que o movimento uniformemente variado pode ser no sentido de aumento da velocidade, tá? 2, 4, 6, 8, variando sempre igual. Ou quando eu tenho no movimento retardado, certo? Quando eu estiver freando. Aí eu posso ter decrescente o valor da minha velocidade. Ela vai estar diminuindo de forma sempre igual. 10, 8, 6, 4, 2 metros por segundo, ok? O movimento caracteriza-se por haver uma aceleração escalar. Aceleração pode ser positiva ou negativa, tá? O movimento acelerado quando estiver aumentando a velocidade, ou desacelerado quando estiver diminuindo o valor da velocidade. E olha só, a aceleração nesse processo ela é constante e diferente de zero. Porque a aceleração é a taxa que mede a variação de velocidade. Então, a aceleração vai me dizer se a taxa de variação de velocidade é positiva ou negativa, ok? É importante ressaltar que no movimento uniforme, quem era constante era a velocidade, certo? No movimento uniformemente variável, quem é constante é a aceleração. Aí, olha só, eu coloquei aqui a equação da função horária da velocidade, aqui, ó, função horária da velocidade. Velocidade final igual velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo. Isso aqui é uma equaçãozinha que é a função horária da velocidade. Olha só esse gráfico, né? No eixo Y velocidade e no eixo X tempo. Se eu tenho uma aceleração positiva, meu gráfico crescente, está aumentando a velocidade. Agora, se a minha aceleração for menor que zero, negativa, meu gráfico é decrescente porque a velocidade está diminuindo. E eu deixei aqui do ladinho uma equação que se utiliza muito no movimento uniformemente variável, que é uma equação que a gente já havia visto, né? Média variação de velocidade em relação ao tempo. No movimento uniformemente variável, existe a função horária da velocidade, que a gente viu no slide anterior. E nesse slide aqui, a gente tem a função horária dos espaços. Ó, é uma equação grandona, chamada de sorvetão. S, posição final, igual S0, posição inicial, mais velocidade inicial vezes o tempo, mais aceleração vezes t ao quadrado dividido por 2. Importante ressaltar que a função horária da velocidade que a gente viu no módulo anterior é uma equação de primeiro grau. Então, eu tenho um gráfico ali que ele vai ser crescente ou decrescente, mas é uma reta, certo? Função de primeiro grau. Agora, quando eu olho a função horária dos espaços, eu consigo observar aqui que eu tenho tempo ao quadrado, tá vendo? Isso significa que eu tenho uma função de segundo grau. E vocês sabem que o gráfico de uma função de segundo grau é uma parábola. Então, olha aqui. Se a aceleração for positiva, a concavidade está voltada para cima. Então, eu tenho uma aceleração aqui, ó, esse aqui, ó, para cima, certo? E aqui, ó, se a minha aceleração for negativa. Então, sempre que eu for criar um gráfico a partir da função horária dos espaços, no movimento uniformemente variável, o meu gráfico tem que ser uma parábola. Ou ela vai estar para baixo, ou ela vai estar para cima. Como que eu decoro quem é positivo e quem é negativo? Olha o esqueminha aqui, ó. Se a sua parábola tiver esse sorrisinho aqui, ó, ela está feliz, aceleração positiva. Agora, se criou o gráfico e ele ficou assim, ó, ele está triste.
Aceleração negativa, tá? Então, ó, movimento uniformemente variável tem dois gráficos de função horária. Função horária da velocidade, que estava no slide anterior, que ele é uma equação de primeiro grau, ok? E depois a gente tem a função horária dos espaços, que daí é uma equação de segundo grau, e o meu gráfico aí é uma parábola, ok? Quando nós temos um movimento uniformemente variável, a gente tem que classificar esse movimento como acelerado ou retardado. Para a gente conseguir determinar se esse movimento é acelerado ou retardado, não é olhar o sinal da aceleração, ok? Eu preciso olhar duas coisas. Para o meu movimento ser acelerado, eu preciso, por obrigação, que o sinal da minha velocidade e da aceleração sejam iguais. Por exemplo, velocidade positiva, aceleração positiva, movimento acelerado. Aceleração negativa, velocidade negativa também, movimento acelerado, ok? Então, se os meus vetores apresentarem mesmo sentido e direção, olha aqui, ó, aceleração e velocidade, mesmo sentido e direção. Aceleração e velocidade, mesmo sentido e direção, eu tenho um movimento acelerado. Então, para eu determinar, eu tenho que olhar o sinal da velocidade e da aceleração, ó. Velocidade positiva, aceleração positiva, acelerado. Velocidade negativa, aceleração negativa, movimento acelerado. Olha ali, classificação dos movimentos, agora a gente vai classificar o movimento como retardado. O movimento vai ser retardado sempre que eu tiver um sinal contrário entre a velocidade e a aceleração. Por exemplo, olha aqui no primeiro desenho, aceleração aponta para a esquerda, velocidade para a direita. Velocidade positiva, aceleração negativa. Estão vendo que velocidade positiva, aceleração negativa. Movimento retardado. Olha aqui embaixo. Velocidade apontando para um lado, aceleração apontando para o outro. São opostos. Movimento retardado. Ó, velocidade negativa, aceleração negativa. Movimento retardado. Ok? Então, pessoal, para a gente treinar ali, eu peguei o exercício 1 da página 189, ok? A velocidade de um ponto material obedece à equação horária V igual a 10 menos 2t, com unidades no sistema internacional, SI ali. Faça o que se pede. A. Determine a velocidade inicial e a aceleração do movimento. Importante lembrar que a função horária, ela sempre obedece uma ordem, certo? A posição dos termos, ela é ordenada. Olha aqui, ó. Na resolução. V igual a 10 menos 2t. A equação original da função horária da velocidade está aqui, ó. V igual a V0 menos aceleração vezes o tempo. Aqui o certo é o mais. Eu vou seguir o exemplo que tem na equação acima, certo? Então, olha só. Velocidade inicial, 10. Aqui o segundo termo, ó, representa a aceleração. Menos 2. Se aqui tivesse mais 2, significa que a aceleração seria mais 2, ok? Então, é bem facinho, ó. O primeiro termo é a velocidade inicial e o segundo termo é a aceleração. Aí na B pede, classifique o movimento no instante t igual a 6 segundos. Quando ele pedir para classificar um movimento, primeiro a gente tem que descobrir qual que é a velocidade dele no instante t igual a 6 segundos. O que eu fiz? Eu peguei a equação, ó, V igual a 10 menos 2t, e no lugar do tempo substituí por 6. Então, ficou 10 menos 12, então a velocidade no tempo de 6 segundos, menos 2 metros por segundo. Aí era para eu classificar o movimento como acelerado ou retardado, certo? O que eu tenho que comparar? O sinal da aceleração com o sinal da velocidade. A aceleração negativa. Velocidade no tempo 6 segundos, negativo também. Como os sinais são iguais, aceleração negativa, velocidade negativa, o meu movimento é acelerado. Sempre que o sinal da velocidade e aceleração forem iguais, o movimento é acelerado, ok? Mais um exercício para a gente treinar. Exercício 2, página 190. Os espaços de um móvel obedecem à função horária do espaço, a S. S igual a 4 mais 8t menos 2t ao quadrado, com unidades no sistema internacional. A. Escreva a função horária da velocidade para esse movimento. Primeira coisa que eu fiz foi retirar os dados da equação, ó. Lembrar que ela sempre segue a situação ordenada, ó. SS, posição inicial 4,
velocidade inicial 8. E olha aqui, ó, tá vendo que a aceleração foi dividida por 2? Então, significa que esse termozinho aqui, o menos 2, para eu descobrir a aceleração, eu tenho que lembrar de multiplicar ele sempre por 2, tá? Então, olha só, comparando as equações. Posição inicial, 4 metros. Velocidade inicial, 8 metros. E a aceleração, pega esse termo menos 2 e multiplica por 2. Que vai ficar, então, menos 4 metros por segundo. Função horária da velocidade é V igual a V0 mais A vezes T. Percebam que sempre que ele pedir a função horária de alguma coisa, a gente não substitui o primeiro termo nem o último aqui, ó, o tempo, não substitui o tempo. Então, V vai ficar igual. Velocidade inicial 8, põe aqui. Aceleração menos 4 e coloca aqui. Não substitui o V nem o T, ok? A B pede, esboce os diagramas horários desse movimento. Quando ele pede para esboçar, ele está pedindo um gráfico. Como a gente já tinha feito a equação, ó, V igual a 8 menos 4T, o que eu fiz? Eu peguei a partir dessa equação e fui substituindo os valores para o tempo. Ó. Tempo 0, coloca 0 aqui, 4 vezes 0, 0, V igual a 8, coloquei aqui. Tempo igual a 1, substitui 1 aqui no T, 8 menos 4 vezes 1, vai ficar 8 menos 4, que dá 4, e está aqui. Então, eu fui substituindo no tempo aqui 0, 1, 2, 3, 4, fui resolvendo as equações e colocando o valor de velocidade. E depois que eu retirei essa tabelinha aqui, eu criei o gráfico, igual vocês fazem em matemática, certo? Então, olha só, no tempo 0, velocidade 8. Tempo 0, velocidade 8. No tempo 2, velocidade 0, ó, tempo 2, velocidade 0. E assim sucessivamente. Aí, olha só, a B. Esboce os diagramas horários desse movimento. Quando ele pede horários desse movimento, agora ele quer relacionar com posição, ok? O que eu fiz? A gente tinha a equação aqui que o exercício passou, S igual a 4 mais 8T menos 2T ao quadrado. O que eu fiz? Eu fui substituindo igual ao exercício anterior, ó. Tempo 0, tempo 1, tempo 2, tempo 3, tempo 4, estão vendo? E fui substituindo, ó. Por exemplo, no tempo 0, o T vai ser 0, aqui vai ser 0, o S vai ficar igual a 4, tá aqui. Se o tempo for igual a 1, fica 4 mais 8 vezes 1, menos 2 vezes 1 ao quadrado. Vai resolver e vai dar igual a 10. Tempo igual a 3, tempo igual a 2, substitui no lugar do T o 2, ó, que vai dar 12. No tempo 3, substitui por 3, que deu 10. No tempo 4, substitui por 4, que deu 4 metros. Então, eu pego a equação original e vou substituir no tempo por 0, 1, 2, 3, 4. E fui resolvendo aqui. Aí eu formei essa tabela e novamente eu crio o gráfico de posição em relação ao tempo. Então, ó, no tempo 0, posição 4. Tempo 0, posição 4. Tempo 1. No tempo 1, a posição era 10, ó. Tempo 2, posição 12. E assim eu fui construindo o meu gráfico, que vai dar uma parábola. Como minha aceleração é negativa, ó, é um gráfico triste, certo? Viradinho para baixo. Então, pessoal, é isso. Movimento uniformemente variável é um dos conteúdos mais importantes para o primeiro ano. Cai todo ano no PAS, no PSS. Então, deem uma importância para esses exercícios, ok? Refaçam eles. Refaçam-os aprender sempre também do módulo, ok? Beijo, beijo. Se cuidem.